Olá, alunos! Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou Elizabeth Milagres, professora do 5º ano do ensino remoto da rede municipal. Hoje é quarta-feira, dia 15 de setembro. Nós estamos então na primeira aula de matemática desse novo caderno Conexão Humana. Hoje, meus queridos, nós vamos trabalhar resolução de problemas. E aí, meus amores, na hora de resolver problema, muitas vezes aparece aquela dúvida: que operação que eu vou fazer, né? Então, eu tenho que prestar bastante atenção nas informações que o problema traz para mim e na pergunta. Pode aparecer perguntas do tipo: quanto falta? Quanto que tem a mais? De quanto foi o troco, não é? Quanto eles têm ao todo, né? Quantos dois têm juntos, né? Várias perguntas aí pode aparecer nos problemas. E aí nós vamos resolver, né, situações aqui com esse tipo de pergunta, tá certo? Gente, hoje, né, enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui em Ubá, tá fazendo muito calor. Olha a previsão do tempo para hoje. Tá marcando aí 34 graus, tá bem quente, não é? 34 graus Celsius, tá? Isso daqui é a unidade de medida e de temperatura. E essa bolinha pequena significa graus, tá bom, meus queridos? Mas, de acordo aí com essa previsão, nos próximos 10, 12 dias, esse calor vai diminuir um pouquinho, né? Tem aí previsão de temperatura de 32,8 graus. E aí, meus amores, eu quero saber qual é a diferença aí dessas duas temperaturas, de hoje para daqui a 10 dias, ou seja, qual é a variação dessa temperatura. Eu vou igualar as casas decimais, né, porque aqui eu tenho um número decimal, 32 inteiros, né, e 8 décimos, e eu vou fazer uma subtração, porque eu quero saber a variação, a diferença da temperatura. 0 eu não posso tirar 8, vou pegar emprestado, né? E vai ficar dessa forma. Agora sim, 10 menos 8, 2, e 3 menos 2, 1, e aqui é 0. E a vírgula continua aqui na mesma posição. Portanto, a variação da temperatura será de 1,2 graus. Na hora de escrever a resposta, você também tem que ter bastante atenção. Volta na pergunta, leia novamente a pergunta e aí você formula a sua resposta completinha, tá certo? Gente, lembra daquele parque que estava na cidade semana passada? Então, o parque continua na cidade, olha só. Nesse final de semana, né? Esse parque recebeu um total de 6.787 visitantes. Só no sábado foram 2.065 visitantes. E aí eu quero saber quantos visitantes, né, compareceram ao parque no domingo. Eu sei quanto que foi ao todo, não é? Essa informação eu já tenho. E eu sei quantos que foram no sábado. Então eu vou fazer também uma subtração, porque eu preciso descobrir o domingo, né? Então, meus queridos, na hora de fazer a subtração, tem que prestar atenção, porque o número menor eu tenho que colocar embaixo, ó. Aqui eu minuendo, aqui eu subtraindo. O número menor sempre tem que ser o subtraindo, tá bom? Então, 7 menos 5 são 2, 8 menos 6 também são 2, aqui é 7 e aqui é 4. Muito fácil essa subtração, né? Não precisou nem pegar emprestado. Então, quantos visitantes compareceram ao parque no domingo? Compareceram ao parque no domingo 4.722 visitantes, tá certo? Vamos fazer mais um problema? Olha só. Agora é o seguinte, o pai de João Pedro, ele tem um lava-jato. E aí, ele lavou no sábado 512 carros e 698 motos. E a pergunta é a seguinte: qual é o total de veículos que ele lavou nesse sábado? Então, vamos lá. Qual é o total? 512, a operação é uma adição, porque eu quero saber o total. E 698 motos. Vamos somar, então? 10, 11, 12. Então, o total de veículos, né, que ele lavou nesse sábado foi de 1.210, tá certo? Não pode esquecer. Leia a pergunta com atenção para escrever a sua resposta correta, tá bom, meus queridos? Mais um problema.
probleminha aqui que pode aparecer uma perguntinha diferente. Olha só, Júlia, ela já leu 108 páginas de um livro de 575 páginas. E aí eu quero saber quantas páginas faltam para a Júlia terminar o livro. Quantas páginas faltam? Essa é a palavrinha mágica. Se falta, a operação é uma subtração. O livro tem 575 páginas e ela já leu 108. Vamos ver então. Vou pegar emprestado, não é? Porque não pode. E 15 menos 8 é 7. E aqui vai ser 6. E aqui 4. Então, faltam 467 páginas para a Júlia terminar o livro, tá bom? Olha só, meus queridos. Tem umas operações também que, às vezes, se a gente não tiver muita atenção, a gente acaba errando. Se eu colocar para você aqui 50.000 menos 12.960, e aí eu te pergunto, qual é o resultado dessa operação? Olha só, crianças, tem gente que chega aqui e faz isso, ó, 0, 6, 9, 2 e 5 menos 1 é 4. Tá correto? De forma alguma. Como que de 0 eu vou tirar 6 e ainda vai sobrar 6? Nada disso. Antes de eu fazer essa operação, eu preciso fazer isso aqui, ó. 0 eu posso tirar 0, tudo bem. Aqui eu não posso. Vou pegar emprestado, mas o meu vizinho não tem. Então ele vai pegar do outro. O outro também não tem. Vai acabar pegando do 5, né? Que é o único aqui que tem. O 5 vai ficar 4. Aqui ficou com 10. Agora ele empresta. Ele fica com 9 e aqui 10. Agora ele vai emprestar. Ele fica com 9 e aqui 10. Agora que eu vou começar a fazer minha operação. 10 menos 6 são 4. 9 menos 9, 0. 9 menos 2, 7. E 4 menos 1, 3. Então o resultado é esse. 37.040. Então, meus queridos, muita atenção quando aparece zeros, né, aqui no minuendo, tá certo? Tem que pegar emprestado para fazer a operação, tá bom? Crianças, vai aparecer atividades aí também em que você tem a operação e você precisa formular uma pergunta. Então, você que vai criar, uma pergunta não, o problema todo, você que vai criar o problema. Você já sabe que a operação é uma subtração e aí você vai criar uma situação, né, em que apareça esses dois números para você fazer uma subtração, tá certo? Muita atenção na hora de fazer esse tipo de atividade, tá? Outra atividade que vai aparecer já tem um problema e aí você vai criar somente a pergunta. Então, eu coloco para você assim, por exemplo, fui ao mercado com R$125 e voltei com R$32. Pronto. Aí você vai escrever para mim uma pergunta e vai resolver essa operação e escrever também a resposta. Então, tem vários tipos de pergunta que você pode colocar aqui, mas tem que caber nessa situação. É preciso ter bastante atenção, tá bom? Vamos dar uma conferidinha, então, nas atividades que nós temos para hoje e para amanhã. Olha só, hoje você vai fazer na página 6, não é? Tá aqui, lição 1 de matemática, onde você vai colocar a data, resolver os problemas, tá certo? Página 6 e página 7 tem probleminhas para você fazer. Agora, meus queridos, a atividade de amanhã é essa aqui, que tá colada no seu caderno. E tem um recadinho importante para você aí, ó. Faça o cabeçalho e responda as atividades no caderno. Faça as operações necessárias para cada problema e escreva uma resposta completa no caderno. E o capricho é muito importante. Separa suas atividades, dá um traço colorido usando a régua, tá bom? Então, essas atividades que estão coladas no seu caderno, né, seu caderno de classe, são as atividades que você vai fazer
amanhã. E as do caderno Conexão Escola são os que você vai fazer hoje, tá certo? Muita atenção na hora de resolver os problemas, na hora de escrever a resposta. Um beijo para vocês e até a nossa próxima videoaula.